Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, meu povo. Estamos inaugurando um novo programa aqui na TV Online, que a gente quis chamar de Direito do Povo, que tem a pretensão de esclarecer pelo menos algumas das dúvidas mais comuns que os cidadãos têm com relação a... É muito comum isso, registro de filho, se pode registrar o filho em nome só da mãe, se pode botar o nome do pai se ele não estiver presente no cartório ou se ele se recusa a reconhecer o filho, enfim, são muitas as questões. Temos aqui também a honra de ter o patrocínio da RB Marketing Político, que patrocina esse programa, que fez questão de idealizar esse programa, visando também, futuramente, esclarecer perguntas relativas ao direito eleitoral. Muito bem, deixa eu me apresentar pelo menos um pouquinho. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos, mais ou menos. E sempre tive escritório em São Paulo. Mais de 10 anos para cá, cansado de ficar no trânsito 3 horas por dia, né? Para ir e voltar, porque sempre morei no Embu, há mais de 40 anos eu moro na cidade de Embu das Artes. E então resolvi terminar com o meu escritório em São Paulo e vir definitivamente para Embu das Artes, onde eu mantenho meu escritório. Mantenho uma equipe também, especializada em todas as áreas do direito, menos direito tributário. Fui professor de direito muito tempo, ainda ministro algumas palestras, algumas aulas, enfim. Me especializei em direito processual civil, também em direito civil, dei aula dessas duas matérias. Trabalhei muito com alguns políticos renomados em ações de improbidade administrativa, algumas criminais. Também meu forte, minha grande especialização é de direito real. O que é isso? Eu explico. Ações como uso capião, enfim, legitimação de propriedade, ações relacionadas a contrato de compra e venda sem escritura, briga de terra, de invasão, de esbulho possessório. Tem muito disso aqui na região de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra. Tem muito disso. Até a título de curiosidade, só para uma curiosidade mesmo para vocês, o território do cartório de registro de imóveis de Itapecerica da Serra tem 5 vezes mais escritura do que a área de sua jurisdição. O que quer dizer isso? Que para cada metro de chão da jurisdição do cartório de registro de imóveis de Itapecerica tem pelo menos 5 escrituras, uma em cima da outra. Então, o que vale na realidade, a gente costuma dizer no meio jurídico, o que vale na realidade nessa região aqui é a posse e não o registro da propriedade. Então, é muito comum isso. Aqui nessa região, no interior de São Paulo, na periferia de São Paulo, na grande São Paulo, é muito comum a pessoa dizer que é dona da sua casa, é dona do seu terreno, sem ter escritura. Eles têm um contrato de compra e venda, não tem registro de imóveis. Muitas vezes tem até escritura pública de compra e venda, mas não tem o registro, porque nem se conhece o dono original. Isso é muito comum, isso é um grande problema que várias famílias enfrentam, principalmente quando um membro dessa família falece, que entra aí inventário e tal, essas questões costumam
enfim, esquentar bastante a cabeça desse povo, né? Mas, enfim, lá no escritório atendemos todas as áreas que vocês necessitam, com exceção do direito tributário. Essa coisa de imposto, eu não gosto de advogar com imposto da mesma forma que, assim como muitos de vocês, também não gostam de pagar imposto, né? A gente paga porque é obrigado, mas eu tenho horror a direito tributário, né? Mas, assim, nós temos especialistas em direito trabalhista, em direito de família, em direito civil, em direito penal, direito político, né? Direito eleitoral, que tem muito a ver com organizações políticas, com partidos políticos, com candidaturas de pessoas que querem ingressar na área política, na defesa de políticos que estão sendo processados e, de repente, acabam perdendo aí a sua candidatura, o seu cargo, o seu mandato, ou o registro da sua candidatura, enfim, esse tipo de coisa a gente costuma ajudar esses candidatos, sempre via RB Marketing Político, que foi quem sempre nos procurou, sempre nos auxiliou. Então temos aí uma parceria bastante interessante em época de eleição, né? Trabalhamos muito em época de eleição, mas, enfim, conseguimos aí fazer com que alguns dos nossos candidatos fossem eleitos, graças a Deus, com a força da audiência da TV Online, né, com a excelência do trabalho do marketing político da RB. Enfim, é isso. Quer dizer, fora isso, o que acontece, né? Fiquei velho na profissão. Acabei envelhecendo dentro dessa profissão que eu considero, o Roberto Ferreira aqui, dizendo, seja bem-vindo à família online, meu apresentador e doutor Paulo. Muito obrigado, Roberto. Você está no meu coração. Muito obrigado pelo convite para estar aqui nessa TV, inaugurando esse programa, que é bastante pretensioso, né? Muito pretensioso. E espero atender a expectativa de vocês, né? Tenho certeza que atendi a expectativa de muitos dos que foram meus alunos. Stephanie Pereira, ama as programações da TV Online. Agora, melhor ainda, quero saber se as leis mudam aqui de Portugal com a do Brasil. Beijos do Dr. Paulo. Muda sim. Cada país tem a sua própria Constituição, as suas próprias leis civis, as suas próprias leis penais. As leis de Portugal são um cadinho mais complicadas que a brasileira. As leis de Portugal são bastante difíceis de serem entendidas, embora hoje em dia Portugal seja um país realmente de primeiro mundo, no que se refere principalmente à burocracia. A título de curiosidade, para vocês saberem, Portugal foi o país que inventou a burocracia. Por isso é que aqui no Brasil a gente é assim. Portugal era muito pior, hoje não. Hoje é muito melhor, hoje é tudo muito rápido. Mas são leis diferentes, sim, né? São bastante diferentes. Aqui no Brasil até houve uma tentativa de pelo menos acalmar a burocracia, mas não deu certo não. Bruno de Lúcio, boa noite, Dr. Paulo, parabéns pela estreia do programa. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Prazer é todo meu estar aqui e vamos ver se eu atendo a expectativa de todo mundo. Mas, como eu estava falando, aqui no Brasil houve uma tentativa de corrigir a burocracia. Eu me lembro até que o ministro era chamado ministro Beltrão, chamado doutor da desburocratização. Existe uma lei que foi apelidada, lei que está ainda em vigor, uma lei que foi apelidada de lei da desburocratização. Essa lei, em última análise, quer dizer o seguinte, ó, eu sou quem eu digo ser, eu tenho o que digo ter, moro onde digo morar, entendeu? E faço o que digo fazer. Enfim,
nada disso funciona, a gente sabe, né? Até hoje, em cartório, em algumas circunstâncias, precisa de uma assinatura e tem que ir no cartório, fazer o reconhecimento de firma. Outro dia mesmo, há pouco tempo atrás, eu fui num cartório registrar a firma, reconhecer a assinatura de 8 pessoas num contrato. Muito caro, muito custoso, custou quase R$100. 8 reconhecimentos de firmas, muita coisa. Enfim, essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. Algumas coisas já nós conseguimos. Na área jurídica, por exemplo, uma procuração não precisa mais ter firma reconhecida, né? E em algumas circunstâncias, em alguns processos judiciais, o próprio advogado pode dar fé e legitimar a assinatura ou um documento, ou seja, ele pode autenticar um documento e reconhecer uma assinatura como se fosse sua. E com relação à assinatura até... Oi, Vicky. Vicky. Olá, buenas noches, Dr. Paulo. Mucho buena programación para nosotros, el pueblo. Vicky, saludos de Chile. Muito obrigado. Buenas noches. Gracias. Graças. Enfim, há uma... Olha aí, a Casa Beneficente do Dr. Fitz, a luz é o caminho. Boa noite, Cidade Ativa, Dr. Paulo, grande parceiro, sucesso na programação. Quisera eu, né, ser parceiro do Dr. Fitz, que consegue auxiliar tantas pessoas, né? Quem sou eu? Sou mero ajudante, realmente ajudante. O menor deles, embora o mais velho, o menor deles, com certeza. Mas, enfim, falando aí de reconhecimento de firma, existe uma novidade no cartório que chama inotarial. Acho que vocês nunca ouviram falar, mas assim, é possível hoje, a um tabelião, a um cartório, reconhecer a firma de alguém num documento se conversar com essa pessoa online. Desde que a única exigência que o cartório faz é que essa pessoa tenha ou título de eleitor na cidade onde o tabelião é localizado, ou resida naquele município, ou tenha residência no município, ou seja eleitor do município. Neste caso, o cartório daquele município fala online com essa pessoa que pode estar no Japão, pode estar no Ceará, pode estar em Brasília. Eles vão reconhecer a firma desse cidadão. Bacana, né? Interessante. Mas, de qualquer forma, é claro, isso não custa barato. E em vez de simplesmente abolir o reconhecimento de firma, não, ficam inventando uma maneira de tirar dinheiro do povo, né? Porque, na realidade, o que acontece? Os brasileiros têm que entender, principalmente os nossos políticos, têm que entender que a pessoa assume a responsabilidade por aquilo que faz. Não é? Então, se a pessoa está apresentando documento, por exemplo, o João está apresentando documento assinado por José. Se a assinatura não for do José, quem vai se responsabilizar por isso foi quem apresentou esse documento assinado por José, é o João. Mas não, o Estado brasileiro tem a pretensão de se tornar meio que um vigilante. Ele parte do princípio de que o cidadão brasileiro é desonesto, é mentiroso, não é? Que o cidadão brasileiro não é quem diz ser, não mora onde diz morar, enfim, esse tipo de coisa. Então não, se a pessoa faz errado, ele sabe que está errado, ele vai responder por isso, criminalmente e civilmente. Não é? Não precisa o Estado tutelar, não, mas aqui tem possibilidade de fraude, então reconhece isso. A possibilidade de fraude sempre existe. O risco zero não existe em lugar nenhum, em negócio nenhum, na vida de ninguém. Risco zero não existe. Até um filósofo contemporâneo, cujo nome eu não me lembro, diz o seguinte, que
Quando um determinado país começa a promulgar leis para garantir o cumprimento dessas leis, é o princípio do fim, né? É sinal de que o governo está acabando, que o regime político vai alterar, que o Estado precisa de alterações sociais e políticas profundas. Foi assim com a ditadura, foi assim que os militares reconheceram, finalmente, em 85, que já estava na hora de entregar o poder do Estado e do governo ao povo brasileiro. Aí começou a ter eleições diretas, enfim, toda a história história recente do Brasil que a gente conhece, não é? Por quê? Porque durante o regime militar era bem isso. É proibido tal coisa. E o militar tem essa característica, ele diz que é proibido. A lei nunca vai dizer que é proibido. Não existe lei brasileira que diga é proibido fazer alguma coisa, não. Por quê? Porque, teoricamente, posto que todos têm que respeitar a lei, todo mundo a cumpriria, né? Então, por exemplo, no Código Penal não está escrito é proibido matar. Está escrito homicídio, pena de 12 a 30 anos. É isso que eles falam, né? É isso que o Código diz. Porque, na grande realidade, gente, o que acontece? A ciência do direito tem a pretensão de ser o espelho autêntico de uma nação. O que quer dizer isso? Se você quer conhecer a história de um determinado país, estude as leis que esse país promulgou ao longo do tempo, porque a lei reflete o costume da população. O costume exige dos políticos uma certa atitude para que o novo costume ou o velho costume saia de cena e entre a regulação legal desse novo costume. Parece complicado falando isso, né? Mas eu vou dar um exemplo. O adultério, por exemplo, nesse país foi considerado crime durante muito tempo. Depois deixou de ser. Por quê? Porque o povo entendeu que não compete à lei regrar quem vai ficar com quem durante 15 minutos na horizontal, não é? Se é com o marido ou se não é com o marido, se é com a esposa ou se não é com a esposa. A lei nunca vai conseguir regrar o comportamento humano. Jamais. Vai conseguir, isso sim, coibir determinadas atitudes através de uma sanção, através de um apenamento, através de um castigo legal, né? Por exemplo, eu dou aqui a título de curiosidade, para quem não conhece, o povo americano, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o povo americano tem uma verdadeira obsessão pelas liberdades individuais. Ele sempre diz, eu tenho direito de, eu posso fazer isso, eu posso aquilo, enfim. No país das liberdades individuais, consagrada pela Constituição americana, você passa numa praia, lá na Califórnia, você vê placas, proibido andar na areia à noite, proibido entrar no mar à noite, proibido passear calçado, proibido passear descalço, enfim. Há uma série de proibições que coíbe o americano de andar na praia à noite, por exemplo. Ou de tomar bebida alcoólica em público. Isso a gente vê nos filmes. Enfim. Rubens Silva, boa noite a todos e boa sorte. Muito obrigado, Rubens. Prazer em vê-lo aí. Lúcia Muso, boa noite, Dr. Paulo. Seja bem-vindo à Cidade Online, a TV Cidade Ativa Online. Abraços. Abraço para você, Lúcia. Muito obrigado. Henrique Dias, boa noite a todos da TV. Gostaria de saber qual a maior dificuldade do advogado. A maior dificuldade do advogado são duas, na verdade, né?
arrumar cliente que pague o advogado, né? E a maior dificuldade do advogado, na grande realidade, é o quê? É conhecer a ciência do direito. A maior dificuldade do advogado é ter que estudar a vida inteira, muitas vezes o dia inteiro. Eu sou da escola antiga, então eu estudo nos livros. Eu tenho uma biblioteca, graças a Deus, uma biblioteca vasta, e estudo nos livros de direito. Hoje em dia, o pessoal que se forma estuda direito pela internet com uma grande temeridade. Em matéria de direito, são muitos advogados, muitos os alunos de direito que, para fazer um certo nome profissional, começam a colocar o que vem à cabeça na internet e fica muito difícil. Então, a grande dificuldade, na realidade, a grande dificuldade do advogado é estudar a vida inteira. É uma ciência muito bonita, é uma ciência apaixonante. E eu explico por quê. Porque quer o advogado queira, quer não, quer os juízes queiram, quer não, nós, os operadores de direito, podemos até reclamar, mas, na verdade, o objeto da nossa posição não é a lei. O objeto da nossa profissão é o ser humano. Nós temos que entender o ser humano, nós temos que conhecer o ser humano, nós temos que aceitar o fato de que o ser humano é capaz de tudo. É capaz de fazer qualquer coisa. Seja premido pelos sentimentos, seja premido pelas suas emoções, seja premido pela sua situação social, enfim, pela sua condição financeira. Quem daqui já não escutou história de que, aliás, tem uma história recente de um pai que não tinha comida dentro de casa e foi preso em flagrante roubando comida para dar para seus filhos, né? Enfim, isso nós temos que entender antes de prender um cidadão desse, antes de manter um cidadão desse na cadeia, né? Temos que entender isso. Não é só aplicar a lei como está ela escrita, entendeu? Essa é a grande dificuldade do advogado. E convencer o juiz de que nós estamos lidando com o ser humano e não só com as leis. Como dizia Rui Barbosa, é possível cometer um monte de injustiça em nome da lei. Só praticando a lei é capaz da gente cometer grandes injustiças. Vamos lá, Joel Nascimento, parabéns, Dr. Paulo, pela programação. Sou amigo da TV, eu também. Trabalho na PF. Opa, que medo. Fico feliz por essa programação. Deixa seu contato para tomarmos um café qualquer dia. Muito obrigado, Joel. Será um prazer a gente tomar um cafezinho. Com certeza o pessoal aqui do estúdio, o pessoal da programação, vai colocar o meu contato na tela aí. Traves Stana. Excelente programação com uma nova dinâmica. Direito do povo. Muito bom. Muito obrigado, Traves. Muito legal, muito legal. Ah, estão me falando aqui que Traves é de Angola. Muito bom, muito prazer. Tenho muito orgulho de saber que essa programação está passando lá em Angola também. Um país irmão nosso, né? Emanuela Bittencourt, qual a sua opinião sobre o mercado de trabalho atual na área do direito? Uma desgraça. Beijo, sou de Taboão de Serra. Emanuela, mercado de direito tá uma desgraça. Primeiro, vamos separar algumas coisas aqui. O direito brasileiro, a advocacia brasileira, há algum tempo já, há uns 25, 30 anos, vem sendo absorvida lá na capital de São Paulo, era assim, por grandes escritórios de advocacia, muitas vezes internacional. Escritórios ingleses e americanos, principalmente, por assim dizer, tomaram de assalto a advocacia brasileira, advocacia paulistana principalmente, né? Contratando grandes advogados lá de São Paulo, se associando a eles, ou tornando esses grandes advogados de São Paulo sócios do seu conglomerado de advocacia, né? Vamos chamar, o que alguns amigos meus
também advogados mais antigos que deram aula comigo. Na época a gente chamava de vitrine, né, da advocacia. São verdadeiras vitrines. Eu até me lembro, só a título de curiosidade, como é que funcionam esses escritórios. É muito interessante, porque tem um advogado especializado em cada coisinha de cada matéria do direito. E essa pessoa só vê isso, essa sua especialidade. Eu lembro de uma reunião que eu tive, que, claro, evidentemente não vou declinar o nome desse escritório grandão, essa vitrine, mas estávamos eu, meu cliente, com um contratão, sim, de umas 80 páginas de contrato, que eles tinham feito, um contrato estilo americano, depois eu explico sobre isso, mas eu fui lá discutir um monte de coisa que eu considerava errado. Ah, doutor, mas o senhor está falando que está errado essa cláusula? Não, então espera um pouquinho, eu vou trazer um advogado especialista. Enfim, no final da reunião nós tínhamos 12 advogados desse escritório sentados na mesma mesa para discutir um único contrato. E o interessante é o quê? É que, enfim, eu percebi que na realidade esse escritório conhecia cada detalhe do contrato, mas não conhecia o contrato como um todo, ou seja, não conhece a causa inteira. Fica difícil advogar dessa forma, eu acho, pelo menos. É bom para direito empresarial, para direito comercial, aí é bom ter um escritório grandão assim. Mas nas questões mais comuns do direito, não. O que vale é o advogado que seja profissional de direito autônomo ou que vá trabalhar em algum escritório de advocacia, que se especialize no estudo da ciência do direito. Outra característica hoje em dia é que o advogado hoje ele precisa se especializar numa determinada matéria, porque senão ele não vai conseguir emprego, não. E também seria interessante, talvez, eu já não sei, mas talvez fosse interessante abrir um escritório com uma determinada matéria do direito. Por exemplo, advocacia trabalhista e só fazer isso. Advocacia previdenciária é uma área que cresceu muito aqui no Brasil. Advocacia previdenciária. Advocacia trabalhista, advocacia civil, advocacia só criminal, enfim, esse tipo de coisa, né? Porque na realidade o que acontece? Eu sou de uma escola mais antiga. Se o cliente vem no meu escritório e me traz uma causa, contando o caso dele, ele se torna uma causa, eu tenho que, enfim, primeira coisa, acreditar que o que o meu cliente diz é uma verdade absoluta. A segunda coisa que é a minha obrigação é resolver o problema dele. Né? Afinal, nós advogados tratamos da vida da pessoa. Não tratamos da vida da pessoa como tratam os médicos, mas ou tratamos do bolso dessa pessoa, ou tratamos da liberdade dessa pessoa, né? Talvez sejam os dois principais bens que o ser humano tenha hoje em dia numa sociedade como a nossa. Ele precisa ter liberdade e ele precisa ter dinheiro. E a encrenca no direito sempre tem a ver ou com dinheiro ou com a liberdade da pessoa, não é? Seja porque ele fez um mau negócio e está devendo, seja porque ele fez um mau negócio e tem alguém devendo para ele, seja porque por uma atrapalhada qualquer de direito de família, por exemplo, uma briga de família, um irmão querendo ter uma parte maior que o outro, depois da morte do pai, esse tipo de coisa, né? É sempre com o bolso que a gente trata na área civil, ou trabalhista, enfim. A previdenciária também, é bolso. E a criminal, evidentemente, com a liberdade da pessoa. Então, enfim. Camila Souza, pensão tem fiança?
Eu posso receber pensão abaixo do que foi declarado pelo juiz? Não. Como assim pensão tem fiança? Eu desconheço essa história de pensão ter fiança. Pensão, primeiro, pensão hoje não tem mais esse nome de pensão, né? A não ser que seja... Vamos lá, Camila, eu acho que você precisa esclarecer. Essa pensão pode ser alimentos decorrentes de uma separação ou de uma paternidade, ou de uma filiação, de uma separação, ou essa pensão pode ser pensão do INSS. É preciso esclarecer. A pensão do INSS eu não sei, eu vou guardar a sua pergunta. Se for INSS, entre em contato com a gente. Eu vou perguntar para um especialista lá da minha equipe para saber se a fiança com certeza não tem. No INSS isso não existe, tá? Agora, se a juíza declarou uma determinada pensão, eu estou achando que, ainda que seja ou INSS ou pensão alimentícia, se a juíza declarou um valor, você não pode receber menos. Você tem que cobrar, você tem que executar quem deveria pagar e não pagar, por exemplo, 1.000 e está pagando 800, está pagando 500, não importa. Se for pensão alimentícia, é caso até de prisão. Se for pensando em INSS, é caso até de pedir a prisão do representante do INSS aqui da região. Alguém tem que responder, porque a sentença judicial, uma decisão judicial tem que ser cumprida. Todo mundo do povo sabe disso. Decisão judicial se cumpre, não se questiona. Se quiser questionar, questiona mais tarde. Primeiro cumpre, depois questiona. É isso, Camila. Dri Souza, boa noite, Dr. Paulo, sucesso. Muito obrigado, Dri. A Dri deve ser a Adriana, uma grande amiga nossa aqui. Vamos ver o comercial. Ah, então, gente, estão me avisando aqui que eu preciso dar um tempo aí para os seus ouvidos, né? Parar de falar um pouquinho para o comercial da gente, tá bom? Até já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! A Learde possui vários planos para o seu bolso. Aqui você encontra a casa dos seus sonhos. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados. Mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis de redes sociais, RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834.
Estamos de volta, se Deus quiser, vamos continuar aí tentando esclarecer as perguntas que nos mandam, tá bom? Estúdio, nós temos mais alguma pergunta aqui? Não? Vamos lá. Exatamente. Enquanto as perguntas não vêm, vamos falando aqui do trabalho que a RB faz de marketing político. É um trabalho que eu conheço, é um trabalho de excelência. É um trabalho que acompanha par e passo o candidato, fazendo o seu marketing político tanto online, como no corpo a corpo também, né? Nas regiões onde ele tem bastante eleitores para sedimentar a sua candidatura e, evidentemente, nas regiões onde ele não possui muitos eleitores ou que as pessoas não o conhecem, intensificando a propaganda política naquela região para que as pessoas passem a conhecer o candidato, né? Vamos às nossas perguntas, às nossas questões. Manuela Siqueira. Sou de Angola e gostaria de saber se seria mais fácil para um advogado fazer minha documentação de cidadania no Brasil. Ou eu mesma fazer. Beijos, doutor, e parabéns pela programação. Muito obrigado, Manuela. Eu tenho, por coincidência, a nova aquisição da minha equipe lá no escritório é justamente uma advogada especializada em cidadania, né? É bem recente essa parceria que nós fizemos, é uma excelente advogada, foi minha aluna no passado e se especializou em cidadania. Então ela cuida só de cidadania. Mas acredito, Manuela, que seja mais fácil promover a cidadania aqui no Brasil, aqui no território brasileiro, do que aí em Angola. Mas eu com certeza vou pesquisar isso e com certeza nós entraremos em contato aí para te dar essa resposta, tá bom? Ou você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o telefone do meu escritório, que é um telefone só para receber esse tipo de recado que vai aparecer aí, né? Que está aparecendo, Dr. Paulo Bonadies, 9895-12198. Esse telefone é do escritório da gente. Pode mandar um WhatsApp, Manuela, que a gente te responde, tá bom? Vamos seguir. Índia procura Aline, boa noite. Boa noite, Índia. Índia procura, se for o nome é interessante, né? Procura Aline. Heloísa Nóbrega Sanches. Buenas noches. Êxito de la televisión en línea. Abraços. Muitas graças, Heloísa. Boas noites. Vamos lá. Mário Barros. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. Boa noite. É uma questão bem filosófica, né, Barros? É uma questão bastante, apesar da ironia que você usou, é uma questão que realmente é bastante profunda na ciência do direito, né? A lei não vai ser... A lei já é igual para todo mundo. A aplicação da lei é que não é igual para todo mundo. A aplicação da lei para quem tem dinheiro para pagar um bom advogado é uma coisa. A aplicação da lei para quem não tem dinheiro para pagar um bom advogado é uma coisa bastante diferente. Mas ela é aplicada. Se melhor ou pior, depende realmente da defesa dessa pessoa, né? Da vontade do juiz. Se a decisão judicial não adquiriu caráteres políticos, que é um grande perigo, que nós estamos vivenciando isso aqui no Brasil, né? Algumas decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, são muito políticas, não é? Até aqui vou cometer a ousadia de comentar aqui uma decisão que um ministro da SF tomou, pedindo busca e apreensão na casa daquele cidadão que discutiu, não é, com o ministro do Supremo lá em Roma. Pediu busca e apreensão no seu celular, no seu computador, na sua residência. Para que esse constrangimento?
né? Foi certamente uma injúria, uma agressão, não tem nada a ver de cunho político. É um grande exagero, me parece, um grande exagero, uma decisão política, mandar a polícia fazer uma busca e apreensão na residência desse pessoal, que discutiu. Não estou aqui entrando no mérito da discussão, acho que foi errado, foi grave, né? Mas, no mínimo, vai ser injúria, um crime de injúria ou calúnia, não é? Não se trata aí de coisa tão grave a ponto de invadir a intimidade de alguém, né? Esse tipo de decisão política nós estamos vendo hoje em dia. Carlos Alberto Muniz Pertini. Boa noite, Carlos. Prazer em vê-lo aqui nas mensagens. Nós que nos conhecemos tão pouco, mas parece que faz tanto tempo. Muito obrigado aqui pelo cumprimento, né? Mas vamos seguir. Larissa Aparecida. Boa noite, equipe. Parabéns, Paulo, sua preocupação já é sucesso. Obrigado, Larissa. Tomara que perdure, né? Tomara que a gente consiga aqui realmente esclarecer as dúvidas das pessoas. Valdir Soledade, parabéns à TV Online Ativa e ao Dr. Paulo por esse novo programa. Nós estávamos precisando tirar nossas dúvidas, nota 10. Obrigado, Valdir. Mande a sua dúvida, né? Quem sabe a gente não pode esclarecer. Tá certo? O objetivo é esse, gente. É realmente tentar, pelo menos, esclarecer algumas dúvidas que certamente tiram o sono de muita gente e pessoas que não têm sequer condições de consultar um advogado, né? Muitas vezes fica aí na fila, dependendo da assistência judiciária gratuita. E é mais ou menos, claro, muito melhor, anos-luz do INSS, mas também depreende aí uma certa demora, né? Muitas vezes uma certa falta de cuidado do advogado que atende, que não atende com a devida urbanidade, com a devida atenção, que não trabalha com a devida atenção, com o devido estudo, afinal está fazendo de graça, não é bem assim. Se não quer fazer bem feito, então não faz, nem que seja de graça, não é? Aliás, Fátima Ferreira, boa noite, Cidade Ativa Online, só a Fátima, irmã do Roberto. Parabéns pela programação, seja bem-vindo. Beijos a todos, eu moro em Mongaguá. Obrigado, Fátima, que inveja, em Mongaguá deve estar um cadinho mais calor do que aqui, que está frio para burro, né? Irmã do Roberto, olha só, nem sabia que o Roberto esconde essas coisas da gente. Ele não fala que tem irmã, que tem mãe, entendeu? Eu sei que assim, se eu pedir uma bala para ele emprestar, ele vai dizer que tem um monte de filho para criar. Isso ele diz pra gente. Né? Brincadeira. É uma pessoa maravilhosa, uma família que com certeza é muito bonita, né? Muito bonita, ele merece. Sandra Souza, boa noite, Dr. Paulo. Desejo sucesso. Por favor, esclareça a minha seguinte dúvida. Um réu pode ser condenado com base apenas em uma confissão? Olha, a rigor, sim. Agora, depende do caso, não é? Depende também das provas que o processo contém. A mera confissão, por si só, se for sozinha e se não tiver... E se essa confissão não estiver acompanhada de pelo menos alguma prova material, alguma prova testemunhal, dificilmente essa pessoa seria condenada só porque confessou. Até porque tem muita gente, muitos casos, eu conheço alguns, de ouvir dizer, e cuidei de um caso, onde o réu confessou para defender a sua esposa, por exemplo. Tem muito pai que confessa um crime para defender o filho, né? Então a resposta é depende. Aliás, a palavra depende vocês vão ouvir muito nesse programa, viu? Porque muita coisa em direito normalmente depende. Sandra, é preciso conhecer pelo menos um mínimo de detalhes do processo para poder responder essa pergunta com absoluta certeza.
Mas, a rigor, pode, desde que a confissão se faça acompanhar de alguma prova material, testemunhal, ou pelo menos circunstancial, né? Porque senão vai ser bem difícil. Bem difícil. Marilda Teixeira de Freitas, boa noite, obrigado pela iniciativa de colocar no ar um programa para esclarecer a população. Estamos precisando muito de conhecimento, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marilda. Obrigado pela força, né? E aí, meu povo, é assim, se não tiver mais pergunta, eu vou embora para não cansar vocês, né? É assim, é o programa de estreia. É de se esperar que não tenha muitas perguntas mesmo. Espero que todos vocês, a partir de agora, possam perguntar diretamente para a gente poder responder. Vou entrar em contato, sim, doutor Paulo. Já salvei o número do doutor. Muito obrigado, Manuela. A Manuela, se não me falha a memória, a Manuela é lá de Angola, né? Legal, Manuela. Entre em contato, sim. Vamos aí bater um papinho, né? Além dos mares. Então, gente, vocês, no próximo programa, na próxima quarta-feira, estaremos aqui toda quarta-feira, às 19 horas. Enquanto o nosso patrocinador, JB Marketing Político, nos aguentar e nos bancar, não é? Nós estaremos aqui. Agora, para que a gente esteja aqui, para que a gente possa esclarecer minimamente as dúvidas daqueles que nos procuram, é preciso que vocês formulem as perguntas. Sandra, boa noite, doutor Paulo. O que acontece quando se quebra o regime aberto? É possível conseguir novamente? Olha, quebrar o regime aberto, não sei o que, Sandra, o que você quer dizer com o regime aberto. Entendeu? Não sei. Não sei o que significa regime aberto. Não sei regime do quê. Tá certo? Por favor, Sandra, manda um WhatsApp lá para aquele telefone para a gente poder identificar o que você está querendo dizer como regime aberto. Tá bom? Ah, sim. Então aqui soprando. É que eu fui muito burro agora, né, Sandra? Regime aberto do presidiário, com certeza. Olha, quando se quebra o regime de prisão, seja ele qual for, perde o benefício. A regra é perder o benefício. Resta saber quais foram os detalhes que levaram essa pessoa a quebrar o regime aberto, né? Às vezes há um impedimento, às vezes há uma justificativa. A regra processual penal é eliminar o benefício que foi concedido ao réu, tá certo? Simples assim. Agora, para saber com absoluta certeza detalhes de processo, Sandra, tá? Mas se quebrou o regime aberto, com certeza é muito possível, mais de 95% de possibilidade do juiz desconsiderar o benefício e revogar o benefício do regime aberto para esse réu, tá bom? Gabriela Pérez, boa noite, doutor Paulo e todos da TV Online. Abraços de Ribeirão Preto. Obrigado. Espero que aí esteja calor a ponto da gente conseguir tomar um chopinho aí no Pinguim, né? Aqui tá muito frio, gente. Nem vinho aguenta, tá bom? Obrigado, Gabriela. Débora Costa, gostaria de saber o que é processo civil e criminal e quais são as principais penas. Vamos lá. Processo civil e criminal, muito bem. Todo direito processual, ele é um instrumento. Vou tentar esclarecer em português. Imagina um cirurgião que está na mesa de operação. Ele está operando um paciente. Todo mundo já viu um filme com esse tipo de cena onde o médico fica pedindo, me dá a pinça, me dá a cureta, me dá gaze, me dá algodão, me dá isso, me dá aquilo. Tem uma mesinha do lado com uma pessoa chamada instrumentadora.
Direito processual é mais ou menos isso, é como se fosse essa mesa cheia de instrumentos, ou seja, o direito processual visa nutrir o processo, nutrir os operadores de direito, advogado, Ministério Público e juiz, de instrumentos adequados e necessários para tomar esta ou aquela atitude processual de direito. Explico, mais ou menos, em português ainda. Algumas coisas no direito são fundamentais. Por exemplo, você não pode entrar com um contrato de locação, de despejo por falta de pagamento, se não provar que é proprietário, por exemplo. O instrumento processual não seria adequado. Se não tem contrato, ou se não houve locação, ou se houve empréstimo, então é esbulho possessório. Você não pode pedir um despejo se se trata de uma invasão, né, de um invasor, um esbulho possessório. Não adianta, tem que ser adequado, o instrumento tem que ser adequado. O processo criminal, a mesma coisa, são instrumentos. Cada recurso, cada peça, no seu momento oportuno e no seu prazo oportuno. Vou tentar falar em português, explicar de maneira geral que vem a ser direito processual. Processo, gente, no direito, na ciência do direito, vem da palavra procedere. Procedere, decorrente do latim, que significa caminhar para frente. Mas caminhar para frente com passos marcados, com distâncias adequadas, no momento certo. É por isso que se diz que processo não se volta para trás. Processo vai para frente. Significa o quê? Que se um processo civil ou criminal, se uma determinada ação civil ou criminal começou, ela vai terminar com a sentença. É assim que tem que ser. Para que ela termine com a sentença adequadamente, há várias fases nesta ação que devem ser respeitadas de acordo com as leis processuais, sejam elas civis ou sejam elas criminais. Espero que você tenha entendido, Débora, mas é uma matéria meio árdua mesmo, tá certo? É complicadinho, a tua pergunta é bem complicadinha, tá? Normalmente as pessoas precisam de uma faculdade inteira para entender a diferença entre direito conceitual e direito processual. Direito conceitual tem a ver com o direito, muitas vezes, inerente ao ser humano. O direito processual tem a ver com o método escolhido pelo Estado para processar e julgar determinados fatos ou determinadas pessoas. É mais ou menos isso, quer dizer, o direito civil, o direito penal, é um direito que tem a ver com a própria existência do ser humano. É quase uma faceta antropológica do direito, não é? Todos sabemos que o ser humano, qualquer que seja ele, é capaz até de matar. Também sabemos que todo ser humano é capaz de fazer um negócio que não satisfaça, ou que engane alguém, enfim, mas é um direito inerente ao ser humano. Agora, como é que o Estado se arvora no direito de julgar esta pessoa? É preciso que se tenha um método adequado, né? É por isso que na Constituição Federal, por exemplo, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, né? Ellen Soares, boa noite, TV Online. Dr. Paulo, poderia dar exemplo de direito que o cidadão tem, mas as pessoas não sabem? Posso. O que muita gente não sabe, por exemplo, é que pode registrar alguém dizendo que o pai é o Benedito da Silva,
ainda que o Benedito tenha dito que não vai reconhecer a paternidade. Você pode fazer isso, né? Muita gente também não sabe, o que é uma grande pena, uma judiação até. Tem pessoas que não têm documentos. Por falta de dinheiro, não tiram documentos para os seus filhos. É preciso que elas saibam que elas têm o direito de ter documento de identidade de forma gratuita. Ela pode registrar o seu filho e tirar a carteira de identidade do seu filho de forma absolutamente gratuita. Isso é dever do Estado. Isso é um direito que as pessoas normalmente não sabem. São apenas 2 exemplos, mas há vários, viu, Ellen? Há vários. Há vários exemplos desse tipo. Aliás, assim, né, existe um dogma na ciência do direito que fala que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. É como... Isso é um dogma, é uma bobagem, isso é uma grande bobagem, né? Por quê? Os juízes que seguem à risca essa máxima sonham, né? Estão imaginando o quê? Que o Jornal Nacional, por exemplo, vai ficar lendo o Código Civil, vai ficar lendo uma lei, vai ficar lendo o Código Penal. Isso não existe. A pessoa ou conhece a lei ou não conhece. Normalmente o cidadão brasileiro desconhece, até pelo grau de cultura que o governo possibilita ao nosso povo, né, gente? Que é uma grande vergonha a questão educacional nesse país. Mas vamos lá, Jaqueline Gomes. Olá, doutor Paulo, ótima programação, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado. É um prazer todo meu estar aqui, pode ter certeza, né? Mas, enfim, o problema da educação nesse país é realmente a falta de educação, no sentido de escolaridade, no sentido de cultura, a falta de educação que o Estado oferece aos brasileiros é um grande, se não for o principal cancro da nação brasileira. Sem educação, nenhum país vai para frente, nenhum país alcança a sua excelência social, alcança ou elimina a grande distância entre o que tem muito, e aqui no Brasil é mais ou menos isso, aos que tem muito e aos que tem muito pouco, né? A grande maioria tem muito pouco. E, infelizmente, nós temos no país aí 5% da população desse país tem nas mãos 95% do dinheiro do país, né? 5% da população concentra o dinheiro, né, do restante do país. A riqueza do país está na mão de 5% da sua população. Não há uma distribuição justa, né? Não há. Se a pessoa não tem uma profissão considerada digna, não vai ganhar nada. E ninguém quer pagar mais do que paga, muitas vezes, o salário de fome. É possível, gente, é possível. Pelo menos para quem mora aí nas capitais, ou nas grandes metrópoles, ou mesmo aqui em São Paulo, nas grandes São Paulo, a Grande Rio, Grande São Paulo, Grande Belo Horizonte, enfim. É possível, vamos pensar com muito jeito, com muita calma. É possível alguém viver, uma família viver com R$ 1.300? É possível que essa família dê condições aos seus filhos para estudar? Não consegue nem pagar a condução para chegar na escola. Se é que tem escola perto da sua residência. Isso acontece muito aqui nesse país, né? Isso é um grande problema. É sempre citado o exemplo, mas eu também vou citar esse mesmo exemplo da Coreia do Sul.
que depois da guerra da Coreia, da década de 50, era um país arrasado. Não tinha nada. Muito bem. Coreia do Sul, que optou pelo regime democrático, se separou o país em dois. Coreia do Norte, com aquele débil mental lá que está chefiando o país, e a Coreia do Sul de regime democrático. A Coreia do Sul, todo o país se voltou quase que exclusivamente para a educação. Isso significa o seguinte: treinar professor, capacitar o professor, a fim de que esse professor consiga transmitir para os seus alunos o necessário conhecimento. Hoje, a Coreia do Sul é um exemplo, né? Um dos países mais ricos do mundo, já está no primeiro mundo, é um país inovador, enfim, em tecnologia, essas coisas todas que a gente sabe, né, gente? Vamos lá, Rebeca Vargas. Boa noite, doutor Paulo. Qual o conselho que daria para quem quer ser advogado? Olha, leitura. Muita leitura. Não da internet. Leitura de livro, leitura de revista, leitura de jornal. Jornal tudo bem, porque jornal hoje você tem aí, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a Folha de São Paulo, você tem o Estado de São Paulo online. Mas dê preferência ao papel, dê preferência à leitura, pelo menos dos clássicos. Também estude bastante a história do país. A história desse país é fundamental para quem quer ser advogado, porque precisa entender o povo brasileiro. E é pela história desse povo brasileiro que você vai entender o cidadão brasileiro. É um cidadão meio sui generis, mas eu não me refiro aos livros de história do oba-oba governamental do MEC, né? Entendeu? São os bons livros de história. Sem história da carochinha, tá certo? A história real. Por exemplo, eu indico, tá aí um livro que eu considero um livro de história, que não é necessariamente um livro de banco escolar. Chama-se 1808. É um livro, um romanceado, que retrata a vinda do Dom João, rei de Portugal, para o Brasil. Quando ele veio com a sua família e transferiu a capital de Portugal aqui para o Brasil, né? A capital portuguesa passou a ser aqui no Rio de Janeiro. Esse livro é muito interessante mesmo. Há uma série de curiosidades que os livros de história não nos dão. Por exemplo, foi ele, vocês sabiam que foi praticamente uma semana depois que eles chegaram aqui, que a família real chegou aqui no Brasil, que inaugurou o Banco do Brasil, por exemplo. Tem 1808. Foi inaugurado em 1808 o Banco do Brasil. Obra do imperador, né, do velho João e sua família, que, enfim, nos deu os nossos imperadores, né, por sinal. É isso. Bom, gente, é assim, agora falando sério, já ultrapassei meu horário, estou levando bronca aqui do estúdio. Eu desejo a todos uma excelente semana, uma noite bastante tranquila, e peço a todos que formulem questões que realmente estejam afligindo todos vocês, tá bom? Foi um grande prazer, espero ter aclarado as perguntas dos que fizeram, espero também que o nosso patrocinador, o JB Marketing Político, tenha, enfim, ainda a ideia de manter esse programa, tá bom? Muito boa noite, foi um grande prazer tê-los aqui conosco. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Nós somos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.